Cláudia, eu queria te perguntar primeiramente qual que é a importância desse projeto, você que acompanha ele desde o início, quais os desafios, quais os ganhos com o Miúdos a Votos e com esse projeto. Então, eu sou jornalista e enquanto jornalista acho que a leitura é algo absolutamente fundamental. A Visão Júnior, que é uma revista onde eu trabalhei e fundei, tinha como missão criar uma nova geração de leitores para a imprensa, mas para se ler a imprensa é preciso ser-se leitor. E então eu acho que a leitura dos livros e a leitura da imprensa andam juntos. E, portanto, acho que é muito importante formar leitores. Por outro lado, acho que a imprensa tem o dever de formar leitores. Eu, quando era miúda, havia uma campanha em Portugal que dizia ler jornais é saber mais. E essa campanha foi feita pelos mídia, pela comunicação social. E eu acho que é preciso hoje continuar a formar a própria comunicação social, os próprios mídia têm a obrigação de ajudar a formar leitores. E então a ideia deste projeto foi um pouco essa. Por um lado, portanto, essa questão da leitura e, por outro lado, também porque a cidadania é uma coisa muito importante, não é? Nós, para sermos cidadãos de pleno direito, temos que estar informados. Ora, porque é que se há de estar informado só a partir dos 18 anos, ou só a partir da altura em que se é adulto, ou a partir da altura em que se vota? Não é? Em tudo na nossa vida, para tomarmos decisões, temos que estar informados. E, portanto, este projeto parte também um pouco daí e acho que temos, ao longo de 8 anos, o projeto existe há 8 anos, temos visto reflexos disso. Portanto, temos visto os aspectos positivos deste projeto. Por exemplo, uma coisa muito importante é que os miúdos, as crianças, contagiam os outros na leitura dos livros. Se for eu a dizer ao meu filho que ele deve ler um livro, que o livro é muito engraçado, ele não vai ler. Se for a irmã a dizer-lhe, ele já ouve mais. E então o projeto também funciona por isso, porque são as próprias crianças, os próprios miúdos, adolescentes, a aconselharem os seus pares a lerem qualquer coisa. Não é algo que vem de cima que alguém manda ler. Não, eu leio, ou eu vou ler, ou eu fiquei com curiosidade porque o meu amigo me disse que aquele livro era interessante. E nós temos visto que isso acontece, que há miúdos que começam com um livro, escolheram um livro, mas depois vão ler os livros todos que na sua turma há mais pessoas que apoiam. Na literatura e na política nós trabalhamos com a questão das escolhas. Sim. E da responsabilidade em relação a isso. Como que literacia, influência midiática e política podem se encontrar nesse projeto? Sim, eles encontram-se logo à partida, porque os livros são uma coisa proibida nas ditaduras, muitas vezes, não é? Se nós pensarmos nas imagens da Alemanha nos anos 30, da queima dos livros, por exemplo, não é? Portanto, livros, leitura, literatura e liberdade são palavras que andam sempre juntas. Não há regimes, em ditaduras ou em regimes autocráticos, a leitura e os livros são uma coisa que se tentam, restringir. Portanto, esse é o primeiro ponto de contacto entre essas três palavras. Se eu sou livre, eu posso ler o que quero, não o que me mandam ou não apenas o que me deixam. E, portanto, esse para mim é o primeiro ponto de contacto. E depois é esta ideia de, a partir dos livros, enfim, parecendo que estamos a despolitizar, no sentido de não são partidos, portanto não há uma certa fricção que às vezes nós ligamos à política ou que ligamos ao futebol, aos times de futebol. Trabalhar a ideia de como é que eu argumento com a outra pessoa que vale a pena ler esta história, ou como é que eu argumento com a outra pessoa que vale a pena defender esta ideia, não é? Os livros são ideias e a política são ideias, portanto esse é o outro ponto de contacto. As ideias, o que estamos aqui a falar sempre são de ideias, ou ideias que estão relacionadas com a história ou ideias que estão relacionadas com a política, e portanto esse para mim é outro ponto de contacto. E depois em relação à literacia mediática,
por causa da leitura, por um lado, e depois nós também fizemos neste projeto outra coisa. Portanto, as crianças podem participar neste projeto de muitas maneiras, votando, organizando a votação, defendendo um livro, portanto, envolvendo-se na campanha desse livro, e desde há 3 anos também sendo os repórteres na escola da campanha que está a ser feita na escola. E então, portanto, sendo ele o jornalista e percebendo a diferença entre ser o apoiante, por exemplo, e o trabalho de um jornalista. E nós fizemos, a propósito disso, fizemos uma série de webinars abertos para as escolas, que foram transmitidos nas redes sociais, mas com a participação dos miúdos, sobre o trabalho dos jornalistas e como é que eles, se eram repórteres dos miúdos a votos, o que é que eles tinham que fazer. E, portanto, trabalhando a ideia da separação entre facto e opinião, e trabalhando isso de uma forma muito mãos na terra, não é? Porque o que aqui tem é que também eles põem as mãos na massa, eles fazem. Não é só aprenderem a fazer, não, são eles que fazem, são eles que organizam a eleição, são eles que votam, são eles que são os repórteres, se assim o quiserem. São eles que produzem mídia, inclusive. Exatamente, exatamente. Sim, muita mídia, como viram aqui, até esta ideia de telejornal, não é? A peça televisiva sobre o que se está a passar na escola. Sim, muita produção mesmo. Os jornais das escolas, nós temos em Portugal um outro órgão de comunicação social, que é o Público, que tem um projeto para fomentar a criação de jornais escolares, e depois os próprios jornais das escolas também fazem notícias sobre isto. Portanto, isto é uma espécie de um círculo. As rádios das escolas também transmitem os podcasts, ou seja, os tempos de antena da rádio, e, portanto, enfim, acaba por fazer um círculo. Foi muito interessante hoje acompanhar também a alegria dos estudantes em relação à vitória da sua obra. Como que foi, assim, eu queria que você citasse mesmo pra gente, em relação a títulos de obras, como que se dá esse processo assim e como você observa as obras indicadas, as obras ganhadoras, que tendências, que traços a gente pode tirar a partir de um recorte que já não é mais tão pequeno, que já tem quase uma década. Então, este processo tem uma coisa, que é os próprios livros que vão à votação são escolhidos pelos alunos. Portanto, não há nenhuma lista de livros a partir do qual eles escolhem os livros, não. Cada um, individualmente, numa primeira fase, propõe o livro que quiser. E esse livro não tem filtro nenhum. Pode ser um livro de banda desenhada, pode ser um livro de poesia, pode ser, enfim, qualquer coisa. Então, qualquer coisa que nos aconteceu um ano, por exemplo, aparecer as 50 Sombras de Grey, que se chama os 50 Tons de Cinza no nosso país, no Brasil. Sugerido por miúdos que tinham 13 anos. E pronto, e isso é assim, ou seja, a liberdade é total, não há filtro. E, portanto, há um envolvimento logo desde do início, por um lado. E isso torna este processo mais interessante, porque não há nada imposto. É tudo livre, absolutamente livre. O que nós vemos é que depois os livros que vão aparecendo são influenciados pelo que se está a passar no resto do mundo, o que é muito interessante. O ano passado, por exemplo, os livros que tinham a ver com a Segunda Guerra, o ano passado, não, há 2 anos, quando começou a Guerra da Ucrânia, houve muitos livros e o discurso dos miúdos tinha muito a ver com a Segunda Guerra e o medo de uma nova guerra mundial. E então esta ideia, por exemplo, do diário de Anne Frank, sempre um pouco quase como um escudo, uma proteção, tipo, está aqui alguém que contou como é que isto foi e eu não quero que isto volte a acontecer. Então quase que o facto de eu ler aquele livro, ou de alguém ter escrito aquele livro, quase que me dá uma sensação de proteção em relação ao que aí pode vir. Portanto, isso quando foi a Guerra da Ucrânia, houve muitos livros relacionados com a guerra e isso foi muito visível. E pronto, se calhar é o exemplo que eu posso dar melhor dessa escolha. Depois, é interessante porque há muitos, por exemplo, livros que têm a ver com séries de televisão, seriado de televisão, o Gravity Falls, que é uma série de desenhos animados e que
e que os miúdos chegam aos livros pela televisão ou pelos filmes, isso é muito notório, não é? Há muitos miúdos que chegam aos livros pela televisão ou pelo cinema. E, portanto, os livros escolhidos também vão sofrendo dessa influência do que os outros mídia estão a fazer e do que lhes entra em casa pela internet ou pelo... o ano passado, por exemplo, foi muito interessante porque a questão houve um livro de uma coleção que era a história, o livro chama-se Rapaz Conhece Rapaz, e era uma história sobre um rapaz que se apaixona por um rapaz e, portanto, que a identidade de género e a questão da homossexualidade, sobretudo, era muito falada. Há uma série, não sei de que, enfim, há uma série de televisão feita a partir do livro e, portanto, a partir da série os miúdos foram para o livro e do livro trouxeram para os miúdos avós esta ideia de a minha liberdade sexual. Eu posso gostar de quem eu quiser. E foi muito interessante para as professoras das bibliotecas escolares, de repente perceberem que isso era um assunto na escola, não na escola, mas entre os alunos. Isso é uma coisa que os preocupava e que eles queriam falar sobre isso. Então, a partir do livro, foi possível nas escolas, falar sobre a questão da homossexualidade sem essa carga de vir de cima ou vir do programa, mas falou-se porque os miúdos, eles é que trouxeram o assunto, não diretamente, mas através de um livro. Portanto, é interessante também porque nós vemos os miúdos a comunicarem-nos coisas através dos livros, através do que eles encontram nos livros. Seja essa questão da homossexualidade, seja o medo da guerra, tem havido várias coisas ao longo destes anos. Cláudia, os polos da política e também os polos da literatura sempre também transitaram ali ou dialogaram com a cultura popular. Hoje foi muito interessante a gente perceber a cultura pop aqui nítida na apresentação, nas defesas das crianças, dos miúdos. Sim. O papel do rap, por exemplo. Sim. Você chegou a citar também a indicação de obras de mangá, que também dizem sobre uma cultura popular. Sim. Eu queria que você comentasse pra gente mesmo esse papel, essa dimensão da música e da cultura nesses espaços. Sim, é isso, ou seja, a partir dos livros fazem-se outras produções artísticas exatamente ligadas à música, enfim, à cultura popular, não é? E que os miúdos desdobram as obras, digamos assim, a história e tornam-na noutra coisa. Muitas vezes realmente relacionado com música, porque é uma forma de comunicação muito, muito fácil e, portanto, há essa ligação à cultura popular, mas também aos novos mídia, que a escola não está assim tão aberta, né? Portanto, o vídeo, as redes sociais, que a escola tradicionalmente não gosta muito de usar, mas que num projeto destes foram os próprios miúdos a porem as coisas no Instagram, no TikTok e eles a produzirem, só que em vez de estarem a produzir sobre a cor do verniz da unha, estão a fazer conteúdos sobre livros, explicando porque é que eles gostam desses livros. E obviamente sim, recorrendo à música. As paródias, inclusive hoje, né, eles parodiaram músicas já conhecidas, né? Sim. Um movimento de criatividade também. Sim, isso acontece muitas vezes. Músicas conhecidas e que depois fazem novas letras, portanto um trabalho de recriação, ao mesmo tempo um trabalho de reconto da história, não é? E de eles, que eu acho que é uma coisa muito importante, também como protagonistas. O que vocês viram aqui, nós estamos na fundação mais importante em Portugal e são crianças de todo o país que subiram ao palco da fundação mais importante de Portugal para mostrarem-se e mostrarem aquilo que eles fazem. É uma coisa que me chamou a atenção, que a Luísa Loura falou, a respeito da abstenção. Há uma abstenção grande entre os meninos do secundário. Sim, porque este projeto tem uma coisa, ele começou, portanto, do primeiro ano até ao nono, portanto, 14, 15 anos. E depois decidiu-se abrir suponho que no Brasil é o terceiro ciclo, portanto, os 3 anos antes da faculdade. Ensino médio lá. Pronto, ensino médio. E então abriu-se ao ensino médio. O que acontece também é que os livros, quando se chega à adolescência, mesmo quem lê, deixa de ler. Durante um período deixa de ler. E, portanto, aqui é sempre difícil captar esses alunos para a leitura,
por uma questão que tem a ver com o desenvolvimento pessoal, por um lado, e por outro lado tem a ver com a própria escola, porque a escola para eles é muito mais exigente. Então a escola está mais focada em cumprir o programa, em fazer o que está no currículo, é menos criativa e menos aberta a outras experiências. Há outro fator, é que um miúdo, uma criança, um rapaz, um miúdo de 15 anos tem mais vergonha que um miúdo de 9 ou do que 12. Portanto, é mais difícil, a própria mecânica não é tão apelativa para eles. A gente percebeu isso hoje, inclusive, na hora das entrevistas, que os menores se ofereciam para falar, porque eles queriam defender, e os maiores, embora atuantes e quisessem defender, existia essa barreira da vergonha que é típica da idade. Né? Eu acho que tem a ver mesmo com isso. Cuidado só.